O que você faria se seus desejos se realizassem? Mas há um preço? Desde crianças, aprendemos a desejar. Pedimos brinquedos, carinho, atenção. Mas e se alguém realmente pudesse conceder tudo o que você quisesse? E se enquanto você dorme, seus sonhos se tornassem realidade? Parece perfeito, não é? Foi exatamente o que Isabela pensou quando recebeu uma boneca misteriosa, um presente inofensivo que prometia transformar sua vida. Mas o que começou como um milagre, logo se tornou um pesadelo, porque cada desejo realizado vinha com um preço. E quando Isabela percebeu, já era tarde demais. Ela queria ser notada, mas o que desapareceu em troca? Ela queria ser amada. Mas o que foi apagado do mundo sem que ninguém percebesse? E no final, o que restou foi uma única pergunta aterrorizante: quem realmente estava vivendo no lugar dela? Se você acha que controla o que deseja, espere até descobrir o que está desejando você de volta. Bem-vindo a Boneca dos Sonhos, onde o terror e as bonecas nunca foram apenas brincadeira. E se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e nos contar de qual cidade você está nos assistindo. A chuva castigava a janela, criando um ritmo hipnótico que preenchia o silêncio do quarto pequeno e escuro. O dia do aniversário de Isabela havia sido um desastre e agora ela estava ali, encolhida na cama, sentindo o peso do mundo esmagá-la. Os olhos ardiam de tanto chorar, e sua mente repetia, como um disco quebrado, as cenas de humilhação que havia suportado. Na escola, tudo desmoronou. O desenho que passara dias aperfeiçoando foi rasgado em pedaços, enquanto risadas ecoavam ao seu redor. Mãos desconhecidas a empurraram, zombando da sua expressão de horror. A professora olhou, hesitou por um momento e então desviou os olhos, ignorando completamente o que acontecia. No fundo, aquilo doía mais do que as palavras cruéis dos colegas, mas nada se comparava ao vazio que sentia ao chegar em casa. Casa estava escura, silenciosa, como sempre. Sua mãe sequer percebeu seus olhos inchados. A frieza do lar era algo ao qual já deveria estar acostumada, mas naquela noite sentiu-se mais sozinha do que nunca. Então, os passos ecoaram pelo corredor, pesados, arrastados, um som que sempre a deixava tensa. A porta rangeu ao se abrir lentamente, revelando a silhueta magra e curvada da avó. Havia algo nela que sempre pareceu deslocado, como se fosse uma sombra de tempos antigos que insistia em existir no presente. Ela carregava uma caixa. Pequena e embrulhada em um papel desbotado, Isabela hesitou antes de pegá-la, seus dedos tremendo levemente. Rasgou o embrulho com cuidado, revelando uma caixa de madeira escura e fria ao toque. Dentro dela, envolta em um vestido de renda amarelado pelo tempo, estava a boneca. Seus olhos de vidro refletiam a pouca luz do quarto. Eram profundos, quase humanos, como se escondessem segredos. A expressão esculpida na porcelana era neutra, mas havia algo sutilmente errado nela. A avó permaneceu ali por alguns segundos, observando. Sua presença era desconfortável, quase sufocante. E então, sem uma palavra a mais, saiu, deixando apenas o cheiro de lavanda velha no ar. Isabela encarou a boneca por um longo tempo. Não gostava de bonecas desde pequena, mas havia algo naquela que a impedia de desviar o olhar, como se chamasse por ela, como se exigisse sua atenção. Seu peito estava pesado. Tudo o que queria era que aquele dia desaparecesse, que pudesse ser vista, reconhecida, respeitada. Deitou-se, apertando a boneca contra o peito. O calor do próprio corpo não parecia afetar a frieza da porcelana. Antes de fechar os olhos, sussurrou um desejo. Nada aconteceu. Nenhuma luz mágica, nenhuma transformação. Apenas o vento lá fora e o rangido distante da casa envelhecida. O sono veio devagar, mas não foi tranquilo. No meio da noite, um som a despertou.
Algo mínimo, um farfalhar suave. Ficou imóvel, tentando ouvir melhor. O coração batia forte. Então, o som veio de novo, um riso abafado, fraco, distante. Ou talvez, não tão distante assim. E por um breve momento, antes de o sono finalmente tomá-la por completo, Isabela sentiu como se a boneca, mesmo imóvel, estivesse olhando para ela de volta. O vento uivava lá fora, como se algo invisível sussurrasse, através das frestas da janela. O quarto permanecia em silêncio, mas um peso invisível pairava sobre Isabela. No canto, a boneca continuava imóvel, os olhos de vidro refletindo a penumbra. Nada havia mudado. Ou será que havia, naquela madrugada, enquanto o sono finalmente a consumia, um detalhe passou despercebido. Pequeno, quase imperceptível. A posição da boneca não era a mesma de antes, e do lado de fora, na escuridão da noite, algo, ou alguém, simplesmente deixou de existir. O dia amanheceu com um silêncio incomum. Isabela despertou com a sensação estranha de que algo estava diferente, embora não soubesse exatamente o que. A luz pálida do sol atravessava a cortina fina, lançando sombras alongadas pelo quarto. O despertador ainda não havia tocado, mas ela sentia que já estava atrasada. Sentou-se devagar, os músculos tensos. Um arrepio subiu por sua espinha ao perceber que a boneca ainda estava ali, sentada na mesma posição da noite anterior. Ou pelo menos, quase a mesma. Havia algo sutilmente errado. Talvez a inclinação da cabeça, ou os braços, que pareciam um pouco mais próximos do corpo. Isabela desviou o olhar, tentando ignorar a sensação incômoda. Sua mente estava ocupada demais com o que viria pela frente. Será que o desejo realmente funcionaria? Será que a professora finalmente reconheceria seu talento? Tentando afastar os pensamentos inquietantes, vestiu-se rapidamente e saiu para sua escola. A sala de aula estava como sempre, ruídos de vozes, cadeiras arrastando, o cheiro de giz misturado com a poeira que pairava no ar. Mas algo estava estranho. Um tipo de silêncio suspenso, como se algo estivesse faltando. Ela se sentou, sentindo os olhares de alguns alunos sobre si. Estranhou aquilo. Normalmente eles não prestavam atenção nela a não ser para zombar. Então a professora entrou na sala segurando algo em suas mãos. O coração de Isabela disparou. Sobre a mesa da professora, impecável, estava seu desenho. O mesmo desenho que havia sido rasgado no dia anterior. Não uma cópia, não um parecido. Exatamente o mesmo, com cada traço e detalhe idênticos. Como se o tempo tivesse retrocedido e ele nunca tivesse sido destruído. A professora o segurava com um olhar de admiração. Este é um dos melhores desenhos que já vi. A voz dela ecoou pela sala. Os alunos se entreolharam, confusos. A professora nunca havia elogiado ninguém daquela maneira, principalmente alguém como Isabela. O peito da menina se encheu de algo próximo à euforia. Tinha funcionado. O desejo se tornou real, mas a alegria durou pouco. Foi então que percebeu. Um detalhe. Algo errado. Faltava alguém na sala. A garota, que havia rasgado seu desenho no dia anterior. Carla, Isabela olhou ao redor, esperando vê-la chegar atrasada, mas não havia sinal dela, nem de sua mochila, nem de qualquer caderno deixado para trás. Ela simplesmente não estava ali. Alguém, sabe por que Carla faltou hoje? A professora perguntou, franzindo a testa. O silêncio foi esmagador. Os alunos se entreolharam, confusos. Alguns pareciam hesitar, como se estivessem tentando lembrar. Mas o que aconteceu em seguida fez o sangue de Isabela gelar. Quem? Um dos alunos perguntou. A professora piscou atordoada. Carla, a menina que senta ali. A turma ficou em silêncio. Alguns franziram a testa como se tentassem puxar uma memória que simplesmente não existia mais. Não tem nenhuma Carla. Na nossa turma, professora?
Aquelas palavras fizeram algo dentro de Isabela se revirar. Ela olhou para a carteira onde Carla costumava se sentar. Estava vazia. Não havia nenhum material sobre a mesa. Nenhum sinal de que alguém ocupava aquele lugar, como se nunca tivesse existido. Mas ela se lembrava, ela sabia que Carla existiu, que zombou dela, que destruiu seu desenho. Então, por que ninguém mais se lembrava? O estômago de Isabela se revirou. Seu olhar se voltou para a mochila, onde sabia que a boneca estava guardada. Um pensamento rastejou até sua mente como um sussurro venenoso. O desejo foi realizado. Mas qual foi o preço? O resto do dia transcorreu em um borrão. Os professores seguiram suas aulas, os alunos riram e conversaram, e Isabela apenas existiu ali, tentando não tremer toda vez que olhava para a mesa vazia no fundo da sala. Quando o sinal tocou e os alunos começaram a sair, ela hesitou. Esperou até ser uma das últimas a sair da sala. Caminhou devagar até a carteira de Carla. Abriu o compartimento debaixo da mesa onde costumava guardar suas coisas. Vazio. Nenhum caderno, nenhum lápis esquecido. Como se ninguém nunca tivesse estado ali. E foi aí que percebeu. O quadro negro, antes, limpo, agora trazia algo rabiscado, quase apagado, escrito com letras trêmulas. Acorda, antes que seja tarde. O coração de Isabela parou por um segundo. O giz rolou para o chão sozinho. Lá fora, o vento rugia. E por um momento, ela sentiu que não estava sozinha. O vento continuava uivando lá fora, empurrando as folhas secas contra a janela. Isabela caminhou para casa com os pensamentos emaranhados, sentindo um nó apertado no estômago. Seu desenho havia voltado. Sua professora a elogiou. Mas Carla não estava mais lá. Ninguém lembrava dela. Ninguém sentia sua falta. O que mais a incomodava não era o desaparecimento, mas a sensação de que nunca havia existido. E o rabisco no quadro? Quem escreveu aquilo? Seria uma coincidência? Ou um aviso? Ao chegar em casa, encontrou o ambiente mergulhado no mesmo silêncio de sempre. O cheiro de café velho e papéis amontoados pairava no ar. Sua mãe não estava na sala, nem na cozinha. Apenas o tic-tac do relógio de parede preenchia o vazio da casa. Rex, seu cachorro, correu até ela, abanando o rabo. O único ser que parecia notá-la de verdade. Acariciou a cabeça do animal, sentindo o calor reconfortante do pelo macio. Pelo menos, ele estava ali. Pelo menos ele não havia desaparecido. O jantar foi solitário. Sua mãe chegou tarde, como sempre, lançando um breve olhar cansado para ela antes de se trancar no escritório. O telefone tocava sem parar. Mais trabalho, mais reuniões. Isabela olhou para a comida intocada no prato. Ela poderia fazer isso de novo. A boneca. Subiu para o quarto, fechando a porta devagar. Tirou a mochila dos ombros e, com hesitação, puxou a boneca de dentro dela. Os olhos de vidro refletiram a luz amarelada do abajur. Fria, inexpressiva. Mas algo dentro de Isabela sentia que ela via tudo. Seu coração batia forte. O que Carla tinha a ver com seu desejo? O que acontecia quando os sonhos se realizavam? Respirou fundo. Se o desejo foi capaz de fazer sua professora notar seu talento, então poderia resolver algo ainda mais importante, algo que a machucava desde pequena. Fechou os olhos, sentindo o peso do pedido antes mesmo de dizê-lo. Quero que minha mãe passe mais tempo comigo. O silêncio engoliu o quarto. Nenhuma resposta, nenhum arrepio sobrenatural. Apenas o barulho da cidade lá fora e o som do próprio coração pulsando dentro do peito. Deitou-se devagar, abraçando a boneca. Rex pulou na cama, se aninhando a seus pés. A respiração rítmica do cachorro a acalmou, e pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu rápido. O cheiro de panquecas quentes invadiu seus sonhos. Acordou com a luz do sol atravessando as cortinas.
e o som incomum de risadas vindo da cozinha. Franziu a testa, levantou-se, ainda sonolenta, e desceu as escadas devagar. A cena que encontrou a fez congelar no meio do caminho. Sua mãe estava na cozinha, sorrindo. Havia farinha no rosto e o avental manchado de massa. Sobre a mesa, um prato de panquecas empilhadas, fumegantes, com mel escorrendo pelas bordas. "Bom dia, meu amor." A voz dela era diferente, suave, animada, como se fosse outra pessoa. Isabela hesitou. O que aconteceu? "Eu pedi demissão. Quero passar mais tempo com você. Estava tão errada em me afastar tanto. Não vou mais cometer esse erro." A frase entrou na cabeça de Isabela como um trovão. Seu desejo. Funcionou. O peito se encheu de alívio e felicidade. Pela primeira vez, sua mãe realmente estava ali. A manhã transcorreu como nunca antes. Tomaram café juntas, conversaram sobre coisas banais. Era como se, de repente, sua mãe fosse uma mãe de verdade. Mas algo estava errado. O silêncio na casa parecia mais profundo do que o normal, como um buraco que não deveria estar ali. Então percebeu, olhou. Ao redor, o coração começando a bater mais rápido. "Onde está o Rex?" Sua mãe franziu a testa. "Rex?" O estômago de Isabela afundou. "Meu cachorro! Ele sempre dorme comigo. Você viu ele hoje de manhã?" A mãe piscou lentamente. "Isabela, você nunca teve um cachorro?" O ar ficou pesado. Ela riu nervosamente. "Claro que tive. Ele dormiu comigo ontem à noite." A mãe olhou para ela com um estranho brilho nos olhos. "Filha, acho que teve um sonho. Nunca tivemos um cachorro." O mundo girou. Os olhos de Isabela se arregalaram. Correu para o quarto, os passos ecoando pelos corredores. Abriu a porta com violência, esperando encontrar Rex encolhido na cama, esperando um carinho. Mas a cama estava vazia. Nenhum pelo sobre os lençóis, nenhuma tigela no canto do quarto, nenhuma coleira, nenhuma marca de que ele algum dia esteve ali. O coração de Isabela martelava dentro do peito. Abriu o armário, procurou debaixo da cama. Correu para o quintal, chamando pelo nome dele. O pânico crescendo. Nada. Rex desapareceu. Ou pior, nunca existiu. A mesma sensação, o mesmo vazio, assim como Carla. O vento soprou com força, levantando poeira pelo quintal. Isabela ficou ali, parada, encarando o nada, enquanto um pensamento sussurrava em sua mente, rastejando como uma sombra. Se cada desejo se realizava, então algo precisava ser tirado em troca. E se da próxima vez não fosse só um cachorro? O silêncio da casa parecia mais denso naquela noite. Isabela estava deitada na cama, mas o sono não vinha. Cada vez que fechava os olhos, via a imagem do quintal vazio. Onde antes Rex corria, onde antes ele cavava buracos e abanava o rabo, agora só havia grama intacta. Nenhuma marca de patas na terra úmida. Nenhuma lembrança de sua existência, exceto na mente dela. A boneca repousava ao lado do travesseiro, sempre fria, sempre imóvel. Mas algo nela parecia mais atento. O pensamento a enjoava. Tentou ignorar. Virou-se para o lado e fechou os olhos, determinada a dormir. Mas, assim que o sono começava a chegar, uma sensação rastejou por sua pele, fazendo os pelos de sua nuca se arrepiarem. Aquela sensação de estar sendo observada. Abriu os olhos devagar. O quarto estava escuro, mas as sombras pareciam mais longas do que deveriam ser. Um brilho fraco emanava do espelho no canto do cômodo, refletindo a silhueta dela deitada na cama. Ela prendeu a respiração. Seu reflexo estava ali, mas algo não estava certo. O coração disparou no peito. Ergueu-se devagar, sentindo o frio percorrer sua espinha. O reflexo a acompanhou, mas seus movimentos pareciam mais pesados, ligeiramente fora de sincronia, como se houvesse um atraso mínimo. Engoliu em seco e se aproximou. Cada passo soava mais alto do que deveria. Quando chegou perto, sua própria imagem a encarava de volta, mas os olhos estavam errados, mais escuros,
quase vazios. Isabela piscou e por um instante teve a certeza de que seu reflexo não piscou ao mesmo tempo. Um arrepio cortou seu corpo. Forçou um sorriso hesitante, tentando se convencer de que era coisa da sua cabeça. Seu reflexo imitou, mas o sorriso parecia mais largo, mais tenso. A pele dela se arrepiou por completo. Deu um passo para trás. O reflexo fez o mesmo, mas com um atraso maior dessa vez. Aquilo não era normal. Uma náusea subiu por seu estômago. Seu corpo gritava para que virasse as costas e saísse correndo, mas algo dentro dela precisava continuar olhando. Precisava ter certeza de que não estava enlouquecendo. Respirou fundo e levantou a mão, tocando o vidro com a ponta dos dedos. Frio. Mas o que fez seu coração parar foi o detalhe seguinte. As pontas dos dedos de sua imagem refletida pareciam pressionar o espelho um segundo antes dela mesma. Seus pulmões ficaram vazios, o suor frio escorreu por sua nuca. Era sua mente lhe pregando peças. Só podia ser. Virou-se rapidamente, tentando afastar o medo crescente. Sentia-se sufocada dentro daquele quarto, dentro daquela casa. Tudo parecia errado. Precisava sair. Precisava encontrar algo para distrair a mente. E foi então que um pensamento tomou forma. Se a boneca podia realizar desejos, por que não desejar algo mais simples? Algo que a fizesse se sentir normal? Pegou a boneca do travesseiro, segurando-a contra o peito. Seu corpo ainda tremia do que vira no espelho, mas tentava ignorar. Fechou os olhos e sussurrou. Quero que Júlia, a menina mais popular da escola, seja minha amiga. A boneca permaneceu imóvel. Nenhuma resposta. Nenhuma mudança no ar. Isabela suspirou e se forçou a dormir, tentando não pensar no reflexo. O dia seguinte começou estranho desde o primeiro instante. Chegou na escola e assim que entrou na sala, sentiu os olhares sobre si. Mas desta vez, não eram olhares de desdém. Júlia, a menina mais popular da turma, estava de pé perto de sua carteira, sorrindo para ela como se fossem amigas de infância. Isa, que bom que você chegou. Senta aqui, eu guardei seu lugar. Isabela congelou no meio da sala. O choque foi imediato. Os outros alunos conversavam normalmente, sem qualquer reação. Ninguém parecia achar estranho que a menina mais popular estivesse tratando Isabela como uma amiga íntima. Seu coração acelerou. Sentou-se ao lado de Júlia, sentindo um frio no estômago. Tudo nela parecia natural demais, como se aquela amizade sempre tivesse existido. Mas ao redor delas, algo a incomodava. Nenhum dos outros alunos chamava Júlia pelo nome. Nenhum deles mencionava sua presença. Era como se ninguém mais se lembrasse dela. A mesa ao lado da sua, que antes era ocupada por outra aluna, estava vazia. E, assim como acontecera com Carla e com Rex, algo dentro de Isabela sabia que não havia volta. Apertou a alça da mochila com força, o estômago revirando em um medo que começava a se tornar insuportável. Cada desejo vinha com um preço. O que tinha sido apagado desta vez? Seus olhos foram atraídos para a superfície da janela, onde um reflexo fraco e distorcido a observava. Desta vez, sua imagem não apenas estava errada. Desta vez, ela estava sorrindo, sozinha. A noite chegou mais fria do que o normal. Isabela se encolheu sob o cobertor, os olhos fixos no teto escuro do quarto. O dia na escola havia sido um borrão de sensações estranhas. Júlia, que agora a tratava como melhor amiga, agia como se sempre tivesse sido assim. Nenhum outro aluno parecia notar a mudança, como se a memória deles tivesse sido reprogramada para aceitar essa nova realidade. Mas Isabela sabia, ela sentia nos ossos que algo estava errado. Seus olhos vagaram pelo quarto até pararem no espelho. Durante o dia, tentou evitá-lo ao máximo. Não queria olhar para seu reflexo. Não queria ver o sorriso que não deveria estar lá. E então, como se tivesse sido puxada por um fio invisível, seu olhar caiu sobre a boneca. Ela estava sentada na prateleira, exatamente onde Isabela a havia deixado.
A mesma expressão vazia. Os olhos de vidro frios, mortos, ou quase isso. Seu peito se apertou. Os dedos se fecharam em um punho trêmulo. Ela precisava parar com isso. Precisava parar de imaginar coisas. Virou-se de lado, fechando os olhos com força e tentando desacelerar a respiração. O cansaço a puxou para um sono inquieto, mas não profundo. Ficou à deriva entre o despertar e o esquecimento, perdida no escuro. Foi então que ouviu um som suave, pequeno. O ar dentro de seus pulmões congelou. Ela abriu os olhos, o coração disparando no peito, o som continuava. Algo leve, um ruído de tecido se movendo contra a madeira. Um farfalhar dentro do quarto. Engoliu em seco. Virou-se devagar, sentindo o medo subir pela garganta. E então viu. A boneca não estava mais na prateleira. Ela estava sentada na cadeira, voltada para a cama. O corpo de Isabela ficou paralisado. Sua mente lutava para encontrar uma explicação lógica. Ela não podia ter se movido sozinha. Não podia. O silêncio tomou conta do quarto. Um silêncio carregado, sufocante. E então, a coisa mais terrível aconteceu. O ar ao redor dela ficou denso, quase sólido. Um frio gelado deslizou por sua pele. E antes que pudesse se mexer, um som cortou o silêncio. Baixo, quase um sussurro. Isabela? Ela gritou. Se afastou da cama tão rápido que tropeçou, caindo no chão. O impacto foi doloroso, mas a dor mal registrou em sua mente. Seus olhos estavam presos na boneca. A boca dela estava aberta. Isabela rastejou para trás, puxando o ar em pequenos soluços. Sua cabeça girava tentando processar o que acabara de acontecer. A boneca sussurrou seu nome. Ela se levantou de um salto, o medo pulsando em cada célula do seu corpo. Não pensou. Apenas pegou a boneca com as mãos trêmulas e saiu correndo do quarto. O corredor parecia se esticar à sua frente. Cada sombra parecia se mover pelos cantos de sua visão. Desceu as escadas ofegante, atravessou a casa escura e abriu a porta dos fundos com brutalidade. O vento frio da madrugada a envolveu, mas ela não parou. Correu para o quintal e, sem hesitar, atirou a boneca no latão de lixo. O som do impacto foi seco, abafado pelo silêncio da noite. Ficou parada ali por um momento, sentindo o corpo inteiro tremer. O coração batia tão forte que ela sentia nas costelas. Respirou fundo, tentando se acalmar. Estava feito. A boneca se foi. Voltou para dentro, trancando a porta com mãos trêmulas. Subiu as escadas quase correndo. Mergulhou debaixo das cobertas e ficou ali, imóvel. O corpo tenso como um fio prestes a arrebentar. Mas ela não dormiu. Passou o resto da noite com os olhos abertos, esperando o amanhecer. O dia seguinte chegou, devagar. Quando finalmente criou coragem para sair da cama, sentiu um alívio momentâneo. Tudo parecia normal. O sol brilhava através das cortinas. Os ruídos da cidade se misturavam ao som distante do rádio ligado na cozinha. Foi ao banheiro, jogou água no rosto e, pela primeira vez em muito tempo, se olhou no espelho. Seu reflexo parecia normal. O coração desacelerou um pouco. Talvez tudo aquilo tivesse sido um pesadelo. Um delírio do cansaço e do medo. Deu um suspiro longo e voltou para o quarto. Pegou o celular e abriu a galeria de fotos. Precisava de algo para distrair a mente. Rolou para baixo, passando por imagens aleatórias. Algumas selfies, algumas fotos da escola, e então seu sangue gelou. No fundo de algumas fotos, atrás dela, em cantos escuros, a boneca estava lá, em sua estante, no reflexo do espelho, atrás da porta do quarto, sempre olhando. O celular escorregou de seus dedos. Seu corpo ficou imóvel, mas o terror rastejou. Por sua pele como um veneno, ela a jogou fora, ela tinha certeza. Mas a boneca voltou. E dessa vez não parecia mais querer ficar apenas sentada. O silêncio no quarto era absoluto.
Isabela continuava sentada na beira da cama, o celular ainda na mão, mas não conseguia se mover. As imagens na tela queimavam em sua mente. A boneca estava ali. Em todas elas, ela piscou várias vezes, como se pudesse apagar aquilo, como se a lógica de sua mente pudesse consertar a situação. Mas não havia erro, não havia explicação. Jogou o celular na cama e olhou para o canto do quarto. A estante onde a boneca aparecia nas fotos estava vazia. Ela mesma havia jogado fora. E, no entanto, lá estava ela, presa naquelas imagens. Como se nunca tivesse partido. Como se estivesse sempre ali, mesmo quando seus olhos não a viam. Um tremor percorreu seu corpo. Sentiu um frio gelado na nuca. Foi então que, involuntariamente, seu olhar foi atraído para o espelho. Parado no canto do quarto, ele parecia ainda mais sombrio do que o normal. O vidro refletia a silhueta dela sentada na cama. Os olhos arregalados, a pele pálida. Mas algo não parecia certo. Seus pulmões pareciam incapazes de puxar ar. Havia um atraso mínimo, quase imperceptível, nos movimentos de seu reflexo. Franziu a testa, inclinando a cabeça ligeiramente para o lado. O reflexo fez o mesmo, mas com um pequeno atraso. Um calafrio a atravessou. Levantou uma das mãos lentamente. O reflexo copiou o gesto, mas um segundo depois. Não. Aquilo não era normal. Ela respirou fundo, o coração batendo com força. Talvez fosse o efeito do medo, do cansaço acumulado. Talvez sua mente estivesse distorcendo a percepção das coisas, mas então piscou. Seu reflexo não. Por um segundo a mais, os olhos refletidos permaneceram abertos. Escuros. Profundos demais. Como se algo estivesse olhando para fora, e não apenas refletindo. O chão pareceu sumir sob seus pés. Ela recuou instintivamente, o peito subindo e descendo de forma descompassada. Fechou os olhos com força e balançou a cabeça. Era um truque da luz, um jogo mental causado pelo medo. Tinha que ser. Mas quando abriu os olhos novamente, o reflexo já estava olhando para ela. Um choque percorreu sua espinha, fazendo sua pele se arrepiar inteira. A boca seca, os músculos tensos. Ela se virou rapidamente para o lado, desviando o olhar do espelho. Não queria mais ver aquilo. Não queria mais questionar sua própria sanidade. Se cobriu com o cobertor, fechando os olhos e forçando-se a dormir, tentando ignorar o peso invisível que parecia observá-la do outro lado do vidro. Os dias seguintes foram um borrão. Na escola, Júlia continuava a agir como se fossem amigas desde sempre. Mas Isabela não conseguia mais fingir que estava tudo bem. Algo dentro dela começava a se desfazer, como se o mundo ao redor estivesse ficando frágil, falso. Ela parou de olhar para espelhos. Evitar o reflexo se tornou uma obsessão. Deixava a luz do banheiro apagada ao escovar os dentes. Passava direto pelo vidro das janelas sem desviar o olhar. Até seu celular passou a usar menos, com medo de encontrar algum reflexo capturado sem que percebesse. Mas no fundo sabia que aquilo não mudava nada. Sabia que ele ainda estava lá. Naquela noite, o medo cresceu como um nó sufocante dentro dela. Mesmo com a luz do abajur acesa, a escuridão do quarto parecia mais densa. O espelho no canto estava coberto por um lençol que ela mesma jogara sobre ele mais cedo. Mas ainda assim, conseguia sentir a sensação de que algo do outro lado estava esperando. O sono foi chegando devagar, mas pesado. O corpo exausto cedeu ao cansaço. E a última coisa que viu foi o tecido cobrindo o espelho, imóvel, inofensivo. O silêncio se alongou, até que algo se mexeu. Lentamente, o lençol deslizou pelo vidro, caindo no chão sem ruído. O reflexo de Isabela estava lá, deitada, dormindo. Por um tempo, permaneceu imóvel. Então, sorriu. Mesmo com Isabela adormecida na cama, seu reflexo abriu um sorriso largo, satisfeito. Perverso. E do outro lado, Isabela dormia.
sem saber que algo estava prestes a escapar do vidro. O frio da madrugada envolvia o quarto como um cobertor invisível, sufocante. Isabela despertou com um sobressalto, o coração descompassado, martelando contra as costelas. O quarto estava mergulhado em um silêncio opressor. O abajur ainda iluminava a penumbra, projetando sombras alongadas nas paredes, mas algo estava errado. O lençol que cobrira o espelho estava no chão. O vidro límpido refletia o quarto, mas Isabela se recusou a olhar. Ela sentia que algo a observava. Do outro lado, o peito subia e descia em uma respiração descontrolada. Uma onda de pânico subiu por sua garganta. Um instinto primal de fuga lhe dizendo que não deveria estar ali. Seu corpo todo gritava: "Não olhe, não olhe, não olhe." Mas o medo era um veneno que a consumia de dentro para fora. E então ela olhou. Seu próprio reflexo estava lá, imóvel, exatamente onde deveria estar. Mas alguma coisa estava errada. A pele parecia mais pálida. Os olhos, fundos, vazios. Mas o pior era a expressão. Não havia medo ali, nem cansaço, nem surpresa. O reflexo a observava de volta. E antes que Isabela pudesse se afastar, os lábios do reflexo começaram a se curvar, lentamente, como se saboreassem aquele momento, um sorriso. Não! Ela gritou e se afastou, derrubando o abajur. O quarto mergulhou na escuridão, e tudo o que restou foi o eco da própria respiração frenética. A boneca. Era a única explicação. A boneca estava fazendo aquilo. Sem pensar, Isabela se jogou sobre a mochila e arrancou a boneca de dentro, segurando-a com força. O contato com a porcelana fria fez um arrepio percorrer sua espinha. Seus olhos de vidro estavam fixos nela, expectantes. Os pensamentos atropelavam sua mente, cada um mais aterrorizante que o outro. Cada desejo realizado vinha com um preço. Algo ou alguém sempre desaparecia. Carla, Rex, Júlia. E agora, seu reflexo estava vivo. Ela não podia mais suportar. Com a voz embargada pelo pavor, apertou a boneca contra o peito e sussurrou: "Quero me livrar de você. Quero que você desapareça." O silêncio se estendeu pelo quarto. A sensação era diferente. Era como se algo tivesse sido arrancado do ar. E então, nada. A boneca continuava ali, inerte, sem brilho, sem movimento. Apenas um objeto. Mas Isabela sabia. Sabia que os desejos sempre eram atendidos. E algo dentro dela sussurrava que dessa vez o preço seria alto demais. O dia seguinte amanheceu com um estranho vazio no ar. Acordou tensa, os músculos doloridos. O quarto parecia diferente, mas não conseguia identificar o porquê. E então percebeu. A boneca não estava mais ali. Ela revirou o quarto, abriu gavetas, olhou debaixo da cama, mas não encontrou nada. Seu coração bateu mais forte. Ela se fora. Ela finalmente estava livre. Uma risada nervosa escapou de seus lábios. Uma sensação de alívio começou a preencher o peito, se espalhando como um calor suave. Mas algo continuava errado. O quarto parecia vazio demais. Um peso invisível se instalou em seus ombros. A felicidade durou pouco, dissolvendo-se em um pavor crescente. Seus pés se moveram sozinhos até o espelho. O estômago afundou antes mesmo de seus olhos confirmarem o que o instinto já sabia. O vidro estava limpo. A madeira ao redor, intacta. O reflexo do quarto estava lá, mas ela não estava nele. Seu reflexo sumiu. O grito ficou preso em sua garganta. Ela balançou a cabeça, piscou várias vezes, moveu as mãos. Mas o vidro apenas refletia o quarto vazio. Sem ela, era como se o espelho a tivesse apagado. Os joelhos fraquejaram. O ar ficou preso em seus pulmões. Ela tentou desesperadamente encontrar alguma sombra, algum contorno, qualquer sinal de sua própria imagem, mas não havia nada. Era como se ela mesma tivesse desaparecido. Um arrepio gélido subiu por sua espinha. O que tinha sido trocado dessa vez?
O que acontecia quando um desejo era realizado e não restava mais nada para ser tirado? E então, do fundo do espelho vazio, algo se moveu. O silêncio era diferente agora. Não era o silêncio comum das madrugadas vazias, nem o silêncio do medo. Era um silêncio eco, como se o próprio espaço ao redor dela estivesse errado. Isabela continuava parada diante do espelho, a respiração curta e irregular. O vidro refletia tudo: cama, estante, pôsteres, paredes, tudo, menos ela. Seu corpo estava ali. Ela sabia que estava. Podia sentir o coração pulsando, o suor frio descendo por suas costas, os dedos trêmulos apertando a beira da blusa. Mas não havia nenhum sinal de sua presença no reflexo. Ela estendeu a mão, tocando o vidro devagar. A superfície gelada encontrou seus dedos, mas a única coisa que viu foi a parede do outro lado do quarto. O espelho a apagou. O estômago afundou. Uma onda de náusea subiu por sua garganta. O que estava acontecendo? O que ela fez? Virou-se rapidamente, os olhos varrendo o quarto. Estava tudo igual, exceto por um detalhe: a sensação de que o lugar não era mais seu. Seu olhar pousou na escrivaninha. Um estranho incômodo começou a se espalhar por seu peito. Caminhou devagar até lá, as pernas pesadas como chumbo. As gavetas estavam entreabertas, algumas folhas soltas espalhadas. Seus cadernos não estavam ali, nem suas anotações, nem seus livros. Seu nome não estava mais rabiscado nas capas. Era como se sua presença estivesse se desmanchando do mundo. Ela saiu do quarto em passos apressados. O coração martelava em seu peito com uma urgência desesperada. No corredor, as sombras pareciam se alongar de maneira antinatural. A casa estava estranhamente quieta. Quietude demais. Ela seguiu até o andar de baixo e encontrou sua mãe na cozinha, preparando café. O cheiro amargo se espalhava no ar, misturado ao leve crepitar da cafeteira. "Mãe!" A mulher se virou lentamente, segurando a xícara de porcelana. Seus olhos pousaram sobre Isabela, analisando-a por um segundo longo. Demais. E então seu rosto se franziu. "Quem é você?" A xícara quase escorregou dos dedos de Isabela. "O quê?" O olhar da mãe era vago, levemente confuso. "O que você está fazendo na minha casa?" O sangue de Isabela gelou. Ela riu nervosamente, dando um passo à frente. "Para de brincadeira. Sou eu. Sou sua filha." O silêncio foi a única resposta. A mulher inclinou a cabeça para o lado como se tentasse se lembrar, mas seus olhos continuavam vazios, como se nunca tivesse visto Isabela antes. O desespero apertou o peito da menina. "Mãe, por favor, para com isso. Sou eu. Eu estava aqui ontem, lembra? A gente tomou café da manhã juntas. Você pediu demissão para passar mais tempo comigo." A expressão dela permaneceu inalterada. "Eu moro sozinha." A voz da mãe saiu firme, como se acreditasse realmente nisso. O mundo pareceu ruir ao redor de Isabela. Ela cambaleou para trás, o coração pulsando contra as costelas. Não podia ser real. Era um pesadelo. Tinha que ser. Ela recuou um passo, depois outro. Suas pernas a levaram até a porta da frente antes que ela percebesse. Abriu-a e correu para fora, sentindo o ar frio da manhã queimar seus pulmões. O caminho para a escola foi um borrão de pânico e suor frio. Ela precisava de alguém que ainda se lembrasse dela. O primeiro rosto que viu no pátio foi o de Júlia, sua melhor amiga. Ela estava sentada em um dos bancos de concreto, rindo de algo que um dos garotos dizia. Isabela correu até ela, sentindo um alívio súbito. "Júlia?" Graças a Deus. A menina olhou para ela e sorriu, mas foi um sorriso educado, distante, desconhecido. "Oi?" O coração de Isabela parou. "Sou eu, Isa. O que está acontecendo? Minha mãe disse que não me conhece. Tá tudo estranho." "Júlia,
Piscou algumas vezes, franzindo a testa. Isa! O ar pareceu ser sugado do mundo. A boca de Isabela se abriu, mas nenhum som saiu. Júlia a encarava como se nunca tivesse visto seu rosto antes. Desculpa, você está me confundindo com alguém? Aquela frase foi um golpe seco. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Júlia, por favor, sou eu! A gente sempre andou juntas, lembra? Eu sentei do seu lado na aula ontem. Os olhos da garota estavam cheios de confusão e... Um pouco de medo. Ela se virou para os amigos ao lado, como se esperasse que alguém ajudasse a esclarecer aquilo. Mas os outros apenas encolheram os ombros. Ela tá falando sério? Um dos garotos perguntou. Júlia soltou uma risadinha nervosa. Acho que ela me confundiu com alguém. Desculpa, mas eu não te conheço. Cada palavra era como uma faca cravada na pele. Isabela olhou ao redor, seu olhar desesperado buscando qualquer um que pudesse reconhecê-la. Mas todos seguiam suas rotinas, conversando, rindo, passando por ela como se fosse invisível. Ela sentiu o chão girar. O que estava acontecendo? O que a boneca tinha feito? Ela cambaleou para trás, o peito subindo e descendo em desespero absoluto. O ar parecia rarefeito. Ninguém se lembrava dela. Ninguém. A escola inteira. O mundo inteiro. Era como se Isabela nunca tivesse existido. Um soluço escapou de sua garganta. Ela se virou e correu, os passos ecoando no corredor da escola. O pânico consumindo cada centímetro do seu corpo. Mas uma pergunta martelava sua mente, terrível e inevitável. Se ninguém mais se lembrava dela, quem mais ainda podia vê-la? A porta do quarto se fechou atrás dela com um estalo seco. O corpo de Isabela estava rígido, os músculos retesados pela tensão. O dia inteiro havia sido um pesadelo acordado. As pessoas não se lembravam dela, sua mãe não a reconhecia. Na escola, era como se nunca tivesse existido. Ela respirou fundo, tentando não enlouquecer. A casa estava escura, os móveis lançavam sombras deformadas pelas paredes, o ar parecia mais pesado, carregado de algo invisível, algo errado. Seus olhos caíram sobre o espelho, ainda vazio. Seu reflexo não voltou. Seu peito apertou. Ela caminhou devagar até a cama e se deitou, mantendo-se imóvel, encarando o teto escuro. Seu corpo exausto implorava por descanso, mas sua mente fervia, incapaz de desligar. A quietude da casa era quase insuportável. E então, ela ouviu. Baixo, fraco. Um sussurro. Os músculos de Isabela se enrijeceram. O som vinha do armário. Era um murmúrio contínuo, distorcido, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, abafadas, presas atrás da madeira. Ela prendeu a respiração. O quarto estava frio, mas o suor começou a escorrer por sua nuca. As vozes eram infantis. Elas choravam. Madeira do armário rangeu levemente. Isabela sentiu seu corpo se encolher involuntariamente. O sussurro ficou mais forte. Agora era possível discernir palavras isoladas, quebradas, ditas entre soluços. Ajuda! Seu coração bateu tão forte que parecia prestes a rasgar sua pele. Ela puxou o cobertor até o queixo, como se aquilo pudesse afastar o que quer que estivesse além do armário. Está frio. A voz era frágil, mas carregava um desespero que fez seu sangue gelar. Ela fechou os olhos com força. Talvez fosse um delírio. Talvez fosse sua mente quebrando aos poucos. Mas então, algo arranhou. A porta do armário. A respiração de Isabela falhou. Seu corpo inteiro tremia. As vozes ficaram mais agitadas, mais aflitas. O sussurro virou um clamor sufocado, como se algo do outro lado estivesse tentando sair. Os dedos de Isabela se fecharam em um punho trêmulo. Seu instinto gritava para não se mover, para fingir que nada estava acontecendo. Mas ao mesmo tempo, uma força invisível a chamava, puxava, forçava-a a se aproximar. Ela não queria olhar, mas precisava. Levantou-se devagar, cada movimento uma tortura, os pés descalços tocaram o chão frio. A madeira gemeu sob seu peso.
As vozes diminuíram. Esperando, ela estendeu a mão. Os dedos tocaram o puxador gelado. Um arrepio percorreu sua espinha, a paralisando por um instante. Respirou fundo e, com um único movimento, abriu a porta. O interior do armário não estava normal. O espaço dentro não parecia pertencer à sua casa. Não havia roupas, não havia prateleiras. Apenas um vazio profundo. E no centro, um espelho negro. As bordas eram irregulares, distorcidas, como se o vidro estivesse derretendo sobre si mesmo. Mas o pior estava no centro. Algo se mexia dentro do reflexo. Não era uma sombra qualquer. Não era uma ilusão. Era ela, seu próprio reflexo, preso do outro lado. A expressão no rosto refletido não era de pânico, mas de súplica. Os olhos arregalados, os lábios formando palavras silenciosas. Isabela deu um passo para trás, o coração martelando no peito. O reflexo se lançou contra o vidro, batendo as mãos espalmadas na superfície. Nenhum som veio, nenhum barulho, apenas o desespero mudo de alguém aprisionado do outro lado. O rosto refletido tremia, a boca abrindo e fechando sem som, até que, de repente, Isabela compreendeu. Ela estava pedindo ajuda. Isabela recuou mais um passo, o estômago se revirando. Se ela estava presa dentro do espelho, o que estava no lugar dela agora? Isabela se afastou do armário com passos trôpegos, sentindo o ar pesado ao redor. O espelho negro ainda tremulava como se fosse líquido, e o reflexo preso dentro dele batia desesperadamente. Os olhos arregalados, a boca se abrindo e fechando em gritos silenciosos. O quarto estava congelante. Uma sombra invisível rastejava pelas paredes, como se algo muito antigo e faminto estivesse presente ali. Seu peito subia e descia rápido, os pulmões se recusando a puxar ar direito. Tudo estava fora de lugar, tudo estava errado. Ela não deveria estar ali, não desse lado, não desse jeito. Ela tentou falar, mas sua própria voz não saiu. Algo dentro dela sabia que, se continuasse encarando aquele espelho por mais tempo, alguma coisa se arrastaria para fora. Com os nervos em frangalhos, se forçou a se mover. Saiu do quarto quase correndo, o corredor parecendo mais longo do que deveria. As sombras dançavam nas paredes, alongadas, projetadas por uma luz que não deveria estar ali. Seu corpo sentia um peso invisível, como se estivesse se movendo em um mundo que já não a reconhecia mais. Ela desceu as escadas, os pés quase tropeçando no próprio desespero. Precisava encontrar a boneca, precisava fazer aquilo parar. O silêncio da casa era espesso. Nenhum som de relógio, de vento, de eletricidade. Apenas um vazio sufocante. E então, no meio da sala, ela estava lá. A boneca, sentada no sofá, a cabeça levemente inclinada, os olhos de vidro voltados diretamente para Isabela. Como se estivesse esperando. Como se sempre soubesse que ela voltaria. Ódio fervente cresceu dentro de Isabela. Seus dedos se fecharam em punhos. Todo medo se transformou em raiva, uma fúria desesperada que se misturava com o horror. Ela avançou, os passos duros contra o chão, e agarrou a boneca pelos braços, sacudindo-a. "O que você fez comigo?" A voz saiu trêmula, entrecortada, pela respiração pesada. A boneca permaneceu imóvel. Os olhos frios a encaravam. Ela apertou os dedos em torno da porcelana fria, sentindo a fragilidade do material sob sua força. Queria esmagá-la, queria destruí-la, mas algo dentro dela sussurrava que isso não adiantaria. "Traz tudo de volta, agora!" A casa estremeceu levemente. Um sussurro percorreu o ambiente, um som de vento que não existia. E então, a boneca piscou. Isabela congelou, os olhos de vidro se moveram. A boca se abriu levemente. A porcelana, antes imóvel, agora parecia viva. E então, uma voz rouca e arranhada emergiu, como se viesse de um lugar muito fundo, muito escuro. "Eu apenas troco." O sangue de Isabela gelou. "Sonhos por realidades."
Você me alimenta. Sempre alimentou. Ela sentiu os dedos afrouxarem em torno do corpo da boneca. O ar ao redor ficou mais denso. A sala se encolheu. As paredes pareciam pulsar como se fossem orgânicas. O mundo tremulou ao redor dela, como se a própria casa estivesse prestes a desmoronar. Seu peito apertou, os olhos se arregalando em horror. Trocando o quê? O que você tomou de mim? A boneca sorriu. Um sorriso pequeno, sutil. E Isabela entendeu. Cada desejo realizado apagava algo. Cada troca era um fragmento da realidade sendo alterado. E agora, ela mesma estava sumindo. O reflexo no espelho. O mundo esquecendo seu nome. Ela já não pertencia mais a esse lado. O desespero a engoliu por completo. Mas a boneca continuava sorrindo e, no fundo dos olhos de vidro, algo vivo rastejava. O mundo ao redor de Isabela tremulava, os contornos da realidade se desfazendo como tinta escorrendo por um quadro molhado. As palavras da boneca ainda ecoavam em sua mente, repetindo-se como um cântico perverso. Eu apenas troco sonhos por realidades. Você me alimenta, sempre alimentou. Seus pulmões ardiam. O peso do pavor se acumulava em seu peito, sufocante, esmagador. Ela tentou recuar, mas algo na casa parecia ter mudado. O chão não era mais sólido. As paredes pulsavam, como se fossem feitas de algo vivo, um tecido respirando, sugando o ar. A sala encolhia ao seu redor. A escuridão rastejando pelas bordas, ganchos invisíveis prendendo-a naquele pesadelo. A boneca ainda estava ali, sentada no sofá, observando-a com seu sorriso pequeno, os olhos de vidro refletindo sombras que não pertenciam àquele mundo. Isabela sentiu o gosto do pânico em sua boca. Ela queria fugir, mas fugir para onde? O reflexo no espelho não voltaria. Sua mãe não se lembrava dela. A escola a apagou. O mundo estava se desfazendo dela, pedaço por pedaço. Se não fizesse algo agora, logo ela também deixaria de existir. Cada desejo cobrou um preço. Cada sonho veio acompanhado de um sacrifício invisível, um pedaço arrancado da realidade. A boneca não concedia milagres, ela devorava realidades. Mas ainda havia um último desejo, um que poderia desfazer tudo. Seu corpo inteiro tremia, seus olhos ardiam, a visão turva pelas lágrimas que ameaçavam cair. O desespero a consumia, mas, no meio do caos, a resposta se formava dentro dela. O último desejo precisava ser perfeito. Não queria mais ser lembrada. Não queria recuperar sua mãe. Não queria trazer de volta o que havia sido apagado. O que precisava nunca deveria ter acontecido. A boneca nunca deveria ter existido em sua vida. Suas mãos suavam ao segurar aquela coisa terrível. Ela engoliu, em seco, tentando ignorar o fato de que sentia um pulso fraco dentro da porcelana fria, como se a boneca estivesse viva, como se esperasse, como se soubesse o que estava por vir. O tempo estava se esgotando. O último desejo tinha que ser feito agora. Seu corpo estava fraco, os pulmões incapazes de puxar ar suficiente. O ambiente ao redor se dissolvia mais rápido. As sombras se tornavam mais escuras. O peso da existência sobre ela se afrouxava, como se estivesse prestes a ser engolida por um vazio sem fim. Ela fechou os olhos. A voz saiu em um sussurro quebrado, uma súplica, uma última chance. Eu desejo que nunca tenha tido essa boneca. O silêncio caiu sobre a casa. O mundo se dobrou sobre si mesmo. E então, tudo desmoronou. O primeiro som que ouviu foi o despertador tocando. Não o uivo do vento. Não os sussurros no armário. Não o silêncio opressor da casa se dissolvendo ao seu redor. Apenas o som irritante e repetitivo do despertador vibrando contra o criado mudo. Isabela abriu os olhos devagar. O teto do quarto estava exatamente como antes. O ventilador girava preguiçosamente, empurrando o ar quente contra sua pele. A luz do sol entrava pelas frestas da cortina, lançando listras douradas pelo chão. Ela respirou fundo. Tudo parecia normal.
sentou-se devagar, o corpo ainda carregado por uma estranha exaustão. Seu coração batia de maneira estranha, como se algo dentro dela tivesse sido apagado, mas a sombra de sua existência ainda vibrasse ali. Olhou ao redor. A estante cheia de livros e cadernos estava onde deveria estar. Seu uniforme escolar dobrado na cadeira. O espelho no canto do quarto a refletia normalmente. Ela soltou um suspiro trêmulo. A boneca, seu olhar varreu o quarto. Seu peito apertado, a mente pronta para encontrar aqueles olhos de vidro a encarando da penumbra. Mas não havia boneca, nada. Nenhum sinal dela. Nenhuma lembrança de que um dia esteve ali. Seu coração acelerou. O desejo funcionou. Ela apagou a boneca da existência. O alívio veio em ondas, mas algo dentro dela se recusava a relaxar completamente. Tudo estava certo, certo demais. Isabela se levantou e abriu a porta do quarto. O cheiro de café preenchia o corredor. Vozes vinham da cozinha. Sua mãe falava ao telefone, um tom sério e apressado. Ela desceu as escadas, pisando devagar, como se estivesse caminhando sobre gelo fino. A cena era exatamente como se lembrava. Sua mãe estava de costas para ela, mexendo no café enquanto segurava o celular contra a orelha. Pilhas de papéis estavam espalhadas pela mesa, documentos, anotações, a TV ligada no noticiário matinal, o som abafado pelas palavras apressadas da mulher. Sim, eu entrego até o final do dia. Não, não posso agora. Estou indo para o escritório. Sim, eu entendo. O coração de Isabela se apertou. Nada mudou. Ela ainda era sozinha. O peso da realidade voltou a esmagá-la. O que esperava? Que sua mãe tivesse largado tudo para passar o dia com ela? Que a casa fosse diferente, que o mundo fosse diferente? A boneca nunca existiu. Mas o que restava? A escola. As humilhações. O dia de seu aniversário. A mesma sensação de vazio. Mas agora, algo mais estava ali. O dia se arrastou. Na escola, tudo aconteceu exatamente como antes. O papel amassado contra sua cabeça. As risadas ecoando pelos corredores. Seu desenho sendo rasgado. O mesmo desprezo. A mesma dor. Mas Isabela não reagiu da mesma forma. Havia algo diferente dentro dela. Ela já sabia o que aconteceria. Sabia o que viria depois. O tempo podia ter voltado, mas ela se lembrava. E isso a deixava diferente. Fria. Distante. Enquanto todos riam ao seu redor, sua mente estava em outro lugar. Algo dentro dela sabia mais do que deveria. Ela não conseguia parar de olhar para os espelhos. Eles a refletiam normalmente, mas toda vez que piscava, tinha a sensação de que seus olhos demoravam um segundo a mais para se ajustar, como se algo dentro dela estivesse observando de volta. O pensamento rastejou por sua mente como uma sombra. Ela pode ter apagado a boneca da existência. Mas e se algo dela mesma também tivesse sido apagado? E se ela não fosse mais a mesma? Naquela noite, enquanto deitava na cama e encarava o teto, o silêncio voltou a se tornar esmagador. Fechou os olhos. Por um instante, sentiu que algo dentro dela riu. O silêncio da noite era espesso. Isabela estava deitada na cama, os olhos abertos no escuro. O quarto parecia maior do que antes, como se o espaço entre as paredes tivesse se expandido, levemente criando um vazio invisível ao redor dela. Ela não dormia mais. Não como antes. Desde que apagou a boneca da existência, tudo voltou ao normal. Mas não para ela. O tempo pode ter regredido, pode ter tentado corrigir o erro, mas algo dentro dela permaneceu intacto. Ela lembrava de tudo. A cada dia, a sensação ficava mais forte, como se estivesse deslocada, vivendo em uma realidade que não a reconhecia mais. Mas outra coisa a incomodava: a avó. Ela sempre foi estranha, sempre teve aquele olhar distante, aquela presença incômoda, como se soubesse mais do que dizia. Agora, Isabela sentia que ela sabia o que aconteceu.
Ela precisava de respostas. No final de semana, sua mãe a deixou na casa da avó. Como sempre, apenas um aceno apressado e um aviso sobre os horários. O caminho até a porta da casa velha foi mais pesado do que o normal. O vento parecia diferente ali, mais frio, como se assoviasse segredos entre as árvores retorcidas. A porta se abriu antes que Isabela pudesse bater. A avó estava lá, sorrindo. "Você demorou, querida?" A frase causou um arrepio que subiu por sua espinha. Ela entrou sem dizer nada, sentindo o cheiro familiar de madeira antiga e ervas secas que sempre impregnava aquela casa. O corredor era estreito. As sombras pareciam se mover nas bordas da visão. No fundo, a lareira acesa lançava luzes tremulantes pelo ambiente. A avó se sentou na poltrona de sempre, os olhos pequenos e atentos observando cada movimento de Isabela. Por um momento, ninguém falou nada. Então, Isabela respirou fundo. "Você sabia o tempo todo, não sabia?" A avó arqueou levemente as sobrancelhas, os dedos finos girando uma colher dentro de uma xícara de chá. "Sabia o quê, minha querida?" Isabela sentiu o estômago se revirar. "A boneca, os desejos, o preço. Você sabia o que ia acontecer quando me deu aquilo." A colher parou de se mover, o sorriso da avó se alargou, e então ela riu, baixo, fraco, mas carregado de algo profundo. "Ah, Isabela." Ela apoiou os cotovelos nos braços da poltrona e inclinou-se levemente para a frente. "Você finalmente entendeu?" O coração de Isabela disparou. O ar ao redor parecia mais pesado. "Por quê?" Sua voz saiu trêmula. A avó observou-a por um instante, como se analisasse sua neta pela primeira vez. "Porque era necessário." Isabela sentiu o sangue gelar. A avó continuou, a voz suave, como se estivesse contando um segredo proibido. "Você cresceu nesse mundo como todos os outros, um grão de poeira tentando encontrar um lugar entre tantas realidades. Mas você sempre foi diferente. Eu via isso em você desde pequena." Os olhos dela brilharam à luz da lareira. "E a única maneira de enxergar o que está além da superfície é dar algo em troca." Isabela sentiu os joelhos enfraquecerem. "O quê?" A avó se recostou na poltrona, relaxando. "Sonhos têm um preço, minha querida. Mas agora você aprendeu a pagar." Os lábios enrugaram em um sorriso satisfeito. "Mas sempre há mais sonhos para aqueles que aceitam pagar o preço." O vento do lado de fora gemeu, como se algo invisível risse junto. E no fundo da sala, em um canto escuro que não deveria estar ali, algo se mexeu. O tempo continuou, mas Isabela sentia que algo dentro dela não avançava mais. Depois da conversa com a avó, um peso invisível passou a segui-la. Sua mente insistia que tudo estava normal, que a boneca nunca existiu, que nada daquilo realmente aconteceu. Mas seu corpo lembrava. À noite, os pesadelos vinham em ondas, densos e pegajosos, prendendo-a num loop sufocante. Sempre o mesmo cenário. Um lugar escuro, vazio, onde o ar parecia pesado e espesso. À sua frente, um par de olhos de vidro, brilhando no escuro. Nunca via o corpo, apenas os olhos, fixos, imóveis, observando-a. Ela acordava com o coração disparado, suada, o quarto mergulhado em um silêncio opressor. Mas ao piscar, ainda via os olhos, refletidos no vidro da janela, escondidos no breu do corredor, no fundo do espelho do banheiro, por apenas um segundo antes de desaparecerem. Os dias passavam arrastados, e a realidade se tornava um borrão. A escola parecia mais vazia, mais artificial. O mundo continuava, mas Isabela sentia que não pertencia mais a ele. Aos poucos, as vozes das pessoas pareciam se distanciar. Os rostos ao seu redor perdiam nitidez. Até sua mãe parecia uma figura estranha, como se fosse apenas parte de um cenário montado. Isabela estava vivendo, mas não completamente. Havia um espaço dentro dela. Algo que faltava. Algo que deveria estar ali.
mas a cada noite ela sonhava com aqueles olhos. Naquela noite, acordou com o corpo encharcado de suor, sentindo um aperto sufocante no peito. O quarto estava frio, mais frio do que deveria estar. A respiração curta, o som do coração martelando nos ouvidos. Ela virou o rosto devagar. E então viu, na cadeira, no canto do quarto, imóvel, silenciosa. Os olhos de vidro brilhavam no escuro. A boneca estava de volta. O quarto estava mergulhado em um silêncio opressor. Isabela não conseguia se mexer. Seu corpo estava rígido. Os pulmões pareciam incapazes de puxar ar suficiente. O suor frio escorria por sua nuca, mas ela não ousava mover um músculo. A boneca estava ali, no canto do quarto, sentada na cadeira, os olhos de vidro refletindo o mínimo de luz. Ela não a pediu de volta, mas ela voltou mesmo assim. A respiração de Isabela se tornou curta, entrecortada. O ar estava pesado, carregado de algo invisível, algo vivo. Seus dedos tremeram ao puxar o cobertor para o lado. Cada movimento parecia forçado, como se o próprio espaço ao redor dela estivesse se opondo a qualquer tentativa de fuga. Ela precisava sair dali. Seus pés tocaram o chão frio e a madeira rangeu debaixo do peso de seu corpo trêmulo. A boneca permaneceu imóvel, mas algo nela parecia observar. Isabela avançou devagar, o coração martelando em seus ouvidos. Seus olhos não desviavam da boneca, como se soubesse que, se piscasse, ela estaria mais perto. Cada passo era um desafio. O frio no quarto parecia aumentar. As sombras nas paredes se alongavam, pulsavam levemente, como se houvesse algo se movendo dentro delas. O pânico começou a tomar conta. Então, a coisa mais terrível aconteceu. A boneca inclinou a cabeça para o lado, lentamente. Como se sorrisse sem sorrir, um soluço subiu pela garganta de Isabela, mas ela se forçou a não fazer barulho. Seus pés aceleraram o ritmo, cruzando o quarto com rapidez, empurrando a porta do banheiro antes que o medo pudesse paralisá-la por completo. A luz tremulou quando ela acendeu o interruptor. O banheiro parecia menor, mais apertado, mas ela não pensou nisso. Se virou de uma vez para o espelho. Seus olhos varreram o vidro com urgência. E então, seu coração parou. Ela não estava lá. O reflexo devolvia a imagem do banheiro, das paredes, da porta entreaberta, mas não dela. Isabela levou as mãos ao rosto, os dedos pressionando sua pele. Ela estava ali. Ela sabia que estava ali, mas o espelho discordava. O choque congelou seu corpo. As batidas frenéticas do coração ecoavam na cabeça, a mente lutando para processar o impossível. Ela tentou se aproximar do vidro, os olhos arregalados, buscando algum rastro de sua imagem, algum fragmento que provasse que ainda existia naquele mundo. Mas o vidro permaneceu vazio. E então, uma sombra se moveu dentro do reflexo. Ela se afastou com um engasgo sufocado, os pés deslizando pelo chão frio. Dentro do espelho onde seu reflexo deveria estar, uma figura se formava. Algo distorcido, errado, um borrão escuro que ganhava forma lentamente. Os olhos de vidro brilharam na escuridão. A boneca estava dentro do espelho. Mas não era apenas a boneca. Algo mais estava ali. Algo que se parecia com ela. A silhueta começou a se aproximar, os traços ficando mais nítidos, mais humanos, mas não exatamente certos. O rosto dela, o corpo dela, mas o sorriso não era dela. A coisa do outro lado se inclinou para a frente. As mãos pálidas tocaram o vidro pelo lado de dentro, os dedos pressionando a superfície de forma lenta, arrastada. Isabela sentiu um arrepio subir pela espinha. A coisa do espelho também. Os olhos dela eram fundos demais, profundos como se escondessem um vazio sem fim. E então, com um movimento súbito, a coisa sorriu. Largo, satisfeito. E, pela primeira vez, Isabela entendeu. Ela não existia mais ali. Ela nunca saiu daquele espelho. Foi a outra que saiu. A realidade escorregou ao seu redor, como areia entre os dedos.
A verdade caiu sobre ela como um peso esmagador. Ela não apagou a boneca, ela apagou a si mesma. E agora estava presa. Para sempre. O silêncio do espelho era absoluto. Do outro lado, Isabela via o mundo continuar. Via ela mesma, ou aquilo que agora ocupava seu lugar, seguir com a vida como se nada tivesse acontecido. Mas não era ela. A coisa do outro lado sorria demais. Falava de um jeito estranho, olhava o mundo com um brilho diferente nos olhos. Ninguém percebia, porque a verdadeira Isabela ficou para trás, presa na superfície fria do espelho, apagada do mundo real, trocada como um pedaço de papel velho em um contrato invisível. Seus desejos não foram atendidos gratuitamente. Eles foram comprados com algo muito maior. Seu nome, sua história, sua identidade, sua alma. O ciclo nunca foi sobre ganhar, sempre foi sobre pagar. A boneca nunca concedia sonhos, ela os roubava. E agora Isabela fazia parte daquele ciclo, para sempre. O tempo passaria. O reflexo tomaria sua vida. Ninguém perceberia. Até que outra menina sozinha, rejeitada, esquecida pelo mundo, recebesse um presente envolto em um papel amarelo desbotado. E ao abrir a caixa, olhasse para aqueles olhos de vidro e fizesse um desejo, sem saber que naquele exato momento, alguém do outro lado do espelho estava esperando para tomar o seu lugar. No fim, Isabela queria mudar sua realidade, mas nunca percebeu que estava oferecendo algo muito maior em troca. Ela tentou escapar do que a machucava, mas, sem saber, entregou sua própria existência. E esse é o verdadeiro horror. Quantas vezes pedimos coisas sem imaginar o que estamos sacrificando? E se agora mesmo algo estivesse observando você, esperando seu próximo desejo? Se essa história te fez refletir, comente abaixo. O que você teria feito no lugar de Isabela? Você aceitaria pagar o preço dos seus sonhos? E se essa história te deixou arrepiado, compartilhe com alguém que também precisa saber. Cuidado com o que deseja. Você pode não ser o único esperando pela resposta.